boa noite a todos. Está começando pelo Facebook e também pelo YouTube da Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, Terceira Igreja Presbiteriana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais uma edição da nossa programação de todas as quintas, Chimarrão com Bíblia, a primeira do ano de 2021, que Deus nos deu a graça de atravessar. Nós vamos dar início a esta programação, como sempre, ouvindo a palavra do nosso Deus. E eu peço a sua atenção para isso. Eu farei a leitura de todo um salmo, o de número 145, e rogo a você para que escute este salmo, que sem dúvida alguma será muito importante na nossa caminhada com o Senhor Deus neste ano, considerando que ele trata bastante sobre a sua misericórdia, sobre a sua bondade, elementos que não podem faltar em nossa vida, vindos da parte de Deus. O Salmo nos diz assim, Salmo de número 145. Louvores de Davi. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acolhe a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Com este belíssimo salmo, que celebra em muitas dimensões e aspectos a bondade e a misericórdia de Deus, comecemos a nossa programação, comecemos o nosso ano, e agora louvemos o Senhor, falemos com Ele, agradeçamos, mesmo de forma resumida por causa do nosso tempo, a bondade com que Ele usou para conosco em Cristo Jesus durante o ano de 2020 e roguemos a Ele a sua bênção sobre nós, a sua bondade, a sua benignidade sobre nós, seu desvelo para este ano que se inicia. Passemos alguns instantes falando, conversando e bendizendo o nome do Senhor. Oremos ao Senhor.
Nosso Deus e Pai, agradecemos-te, Senhor, porque Tu és bondoso, porque o Senhor é bom para todos e as Tuas ternas misericórdias permeiam todas as Tuas obras. E nós sabemos, ó Deus, do cuidado que o Senhor tem tido para com este mundo, de modo especial para com todos os seres humanos, imagem do Senhor. E de modo especialíssimo, o cuidado que Tu tens com o Teu povo. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos conduziu e o Senhor deu a última palavra em 2020. E rogamos a Ti, Senhor, para que Tu nos dês a graça de discernir no meio de tantas vozes que certamente e novamente concorrerão para trazer a última palavra a este mundo. Dá-nos a graça, Senhor, de sempre esperar por Ti, que o Senhor é quem diz como as coisas devem ser e serão. E nós rogamos ao Senhor, ó Deus, para que Tu nos ajudes a repousar nossos corações, nossos olhos espirituais, não nas coisas desta terra, não nos discursos deste mundo, Senhor, mas ultimamente na Tua palavra, de modo supremo na Tua palavra, naquilo que o Senhor diz, que tem força sobre a realidade. Ó Senhor, dá-nos a graça de confiarmos e de descansarmos na certeza do Teu cuidado, revelado por Ti, registrado na Tua palavra, conservado ao longo dos séculos. Ó Senhor, dá-nos a graça, Senhor, de, independente de como seja este ano que se abre para nós, conserve em nós este posicionamento na Tua presença, Senhor. Recebe nossa gratidão pelos pequenos benefícios, pelos grandes benefícios, ligados à nossa saúde, ao nosso bem-estar, ligado também a sofrimentos que tivemos, que nos aproximaram de Ti, que nos fizeram clamar a Ti, que nos fizeram erguer nossos corações, elevá-los em gratidão diante do Senhor. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso afeto sincero a Ti, pelos incontáveis benefícios concedidos. E como somos feitos de necessidades, somos feitos para repousar em Ti, nos satisfazer em Ti, Senhor. Nós rogamos, por favor, atenda aos nossos pedidos de acordo com a Tua muita bondade. Filtre, Senhor, nossos pedidos e responda, Senhor, conforme a Tua bondade, a fim de que não tenhamos atendidos desejos que irão nos afastar de Ti, que não serão abençoadores para nós. Essa é a nossa oração que fazemos, Senhor, e rogamos a Ti, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Nós vamos aprender um cântico muito bonito, que trata a respeito do nosso dever de pôr sempre os nossos olhos, colocar sempre a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, especialmente nos dias de angústia, que na Bíblia descreve uma série de situações com graus variados, de modo que podemos dizer que, em algum grau, todo mundo está passando por alguma angústia, por algum aperto. Então é necessário que coloquemos em Deus sempre os nossos olhos espirituais, aqueles que nos foram abertos pela sensibilidade que Deus nos concedeu, transformando nosso coração de pedra num coração de carne. Nós vamos aprender este cântico intitulado Descansa os Olhos, de Sérgio Leoto, do Vencedores por Cristo. Eu cantaria a primeira vez, depois cantaria outra vez. Descansa os olhos no Senhor,
Quando a angústia chegar, descansa os olhos no Senhor, só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, tua vida guardará, Ele é teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos no Senhor, quando a angústia chegar, descansa os olhos no Senhor, só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, sua vida guardará, Ele é teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos no Senhor. Vamos cantar outra vez este cântico. Agora, aqueles que aprenderam devem cantar juntamente comigo. Vamos cantar. Descansa os olhos no Senhor, quando a angústia chegar, descansa os olhos no Senhor, só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, sua vida guardará, Ele é teu Senhor, socorro presente está.
Descansa os olhos no Senhor. Quando a angústia chegar, descansa os olhos no Senhor. Só dele o socorro virá. Não permitirá teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, tua vida guardará. Ele é teu Senhor, socorro presente está. Descansa os olhos no Senhor. Descansemos, irmãos, nossos olhos no Senhor durante todo este ano que Deus nos concede. Nós entramos este ano estudando um tema, nós só podemos atribuir, considerando a sequência dos nossos estudos, no livro Clamor da Alma, a providência de Deus, porque nós vamos estudar o último capítulo do livro O Clamor da Alma, que estudamos durante todo o ano passado, e nós estudamos emoções obscuras, difíceis, complicadas, falamos bastante a respeito de raiva, de medo, de insegurança, de vergonha, de desespero e tantos sentimentos que podem nos acometer nesta vida e dificultar nosso caminho. E agora nós temos visto, ou começaremos a falar um pouco a respeito da bondade de Deus, que é a certeza que habita no coração, no fundo do coração de todo filho de Deus. É que Deus foi bondoso um dia para com ele em Cristo Jesus e lhe deu acesso à oportunidade de chamá-lo legitimamente de Pai. E isso mudou tudo em nossas vidas. Nós temos aprendido a respeito do envolvimento misterioso do Senhor Deus conosco. Temos aprendido que a esperança cristã não é mero otimismo, mas é algo muito mais fino, muito mais complexo, difícil também, porque o envolvimento de Deus conosco, o modo como Ele trata conosco, não é simples, como um patrão trata com o empregado, ou como uma caixa de banco trata com um cliente. Não é um negócio assim tão automatizado ou tão definido claramente para nós. Daí a complexidade daquilo que nós chamamos de esperança cristã, porque o envolvimento de Deus conosco é realmente bastante misterioso. É iluminador, é tranquilizador quando Deus quer nos tranquilizar, mas não é simples. E nós temos visto que no meio dos nossos sofrimentos existem algumas coisas que devemos fazer e outras que não devemos fazer. As que não devemos fazer, em primeiro lugar, é ficar calado. A Bíblia nos ordena clamar ao Senhor. E à medida que nós guardamos o nosso sofrimento no peito, que nós não elaboramos de acordo com a palavra de Deus que é posta em nossos lábios, por exemplo, por meio dos salmos, nós vamos sentindo o coração esbrasear-se. Nós não sentimos o coração ficar insensível, mas ele vai ficando como que quente por dentro, fervendo por dentro, e isso é profundamente prejudicial ao crente. Nós também temos aprendido que nós não devemos simplesmente esperar pela morte quando estamos no meio de uma angústia,
e não vemos o socorro chegando, um socorro concreto. Não é certo nos focarmos nessa certeza muito bem fundamentada de que iremos morrer e que talvez esse tempo tenha chegado. Nós temos também aprendido a não nos valer dos recursos desta vida como substitutos para o clamor divino. Nós não podemos simplesmente comprar uma passagem e ir para algum lugar só porque ele é belo, maravilhoso, embora isso tenha certamente uma porção de auxílio para nos dar. Isso não pode ser um substituto do clamor da alma ao Senhor Deus. Isso nós aprendemos estudando um pouco o Salmo de número 39. E nós vimos que esperar em Deus não é algo fácil. É algo muito difícil, na verdade, e é um exercício tremendo que certamente nos fortalece quando nós fazemos do modo como Deus requer. Até aqui, portanto, nós temos estudado essas dimensões difíceis da alma e agora neste último capítulo, que deve servir para nós como um bálsamo, como uma fonte de consolo, é um capítulo intitulado A Bondade de Deus. Eu diria que este é o ensino mais confessional desta obra, menos descritivo das nossas feiuras, das nossas dificuldades, das nossas obscuridades, e mais um capítulo de confissão daquilo que todo crente, no fundo do seu coração, acredita, que Deus em Cristo foi bom, é bom com ele e continuará sendo bom, misericordioso e cuidadoso com ele. Então nós temos aqui neste último capítulo, de certo modo, isto que nos serve como resumo e que deve certamente fazer parte do contexto de todo o clamor da nossa alma. Nós devemos clamar a um Deus que nós sabemos, embora não estejamos entendendo, embora talvez só posteriormente entendamos ou nunca nesta vida entendamos certas coisas que ele faz, certos movimentos da parte dele até em nossa direção, nós afirmamos que o Senhor Deus é bom. E nós começamos a falar um pouco a respeito de algo muito intrigante, que é aquilo que nós podemos dizer ser a resposta do Salmo de número 8, a pergunta que ele próprio faz, né? Que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Quando o salmista contempla os céus e percebe que esses céus, essa imensidão, ainda é algo pequeno, porque é obra dos dedos de Deus, ele fica se imaginando, meu Deus, eu não sou nenhuma formiga, eu sou um micróbio. Por que Deus prestaria atenção num ser como eu? E a resposta do Salmo é que o Senhor Deus presta atenção, se lembra e chega mesmo a destacar o homem cosmicamente, essa formiguinha, esse átomozinho. Deus costuma exaltá-lo de um modo que é desproporcional ao seu tamanho, considerado cosmicamente ou diante do próprio Deus. E nós temos aprendido que Deus se preocupa conosco a ponto de nos querer perto dele, irmãos. E ele faz isso dos modos mais inesperados. Nós falamos um pouco na vez passada a respeito desse mistério de um Deus que não precisa de nós para nada, que não sente falta de nós como nós sentimos falta dele ou de outras pessoas, que nos criou diferente de como ele é em muitos aspectos. Um deles são as necessidades. Deus não tem necessidade de nada e ainda assim ele fala conosco como se de nós estivesse precisando. Ele é servido por nós como se precisasse desse serviço. Então isso é um mistério. Como é que um Deus se preocupa tanto conosco, sendo que ele não precisa de nós para nada, nem tem nenhum tipo de necessidade emocional de se relacionar conosco? Ele estava perfeitamente bem, vivendo sozinho, trinitariamente. Mas ele se envolve conosco e ele demonstra um sentimento por nós que nós só conseguimos entender como um interesse genuíno, verdadeiro. Isso para nós é um mistério. E esse mistério, de certo modo, nos consola, mas também traz para nós tremendos desafios, como nós temos visto. E um dos desafios é que é típico da nossa raça
prezar por relacionamentos, digamos assim, previsíveis ou controláveis, porque isso nos dá certa estabilidade, nos dá certa tranquilidade e até, digamos assim, certa confiabilidade. Você se relaciona, por exemplo, com uma cadeira, o seu relacionamento com a cadeira não pode ser de desconfiar ou de não saber o que é que a cadeira vai fazer por você. Se você tem que ficar testando uma cadeira toda hora para saber se ela vai quebrar, você desiste da cadeira, não é? Se você não tiver um controle total daquilo que é previsível nela, você prefere outra cadeira. Um cachorro, a mesma coisa. Se você compra um cachorro que um dia te morde e outro dia te afaga, te brinca com você, etc., um dia some, outro dia aparece, você vai ter dificuldades nesse relacionamento. Com as pessoas, a mesma coisa. Nós buscamos, de certo modo, uma certa previsibilidade. E nós temos no relacionamento com Deus, até certo ponto, previsibilidade. Mas nem sempre nós temos. E Deus tem total liberdade para tornar aquilo que era previsível antes totalmente imprevisível. Então, esse impulso nosso, que é um impulso idólatra, é um impulso de tentar manejar Deus, de tentar manipular, de tentar colocar Deus no bolso ou condicioná-lo de algum modo, e isso, de certo modo, é um instinto que está no ser humano, mas ao qual Deus não se submete nunca. Deus será sempre livre nos seus propósitos, livre para fazer a sua santa vontade, mesmo que alguém se sinta ferido com isso, mesmo que alguém sinta uma incompreensão em relação a ele cumprirá a sua vontade em nossas vidas. E isso é profundamente intrigante, meus irmãos. Nós temos, por exemplo, observado aquilo que a Bíblia fala a respeito de um dos momentos mais difíceis na vida de um filho de Deus, que é o momento da disciplina, em que Deus está ali quebrando, digamos assim, as suas pernas. Quando eu uso disciplina, eu estou me referindo não àquilo que eclesiasticamente acontece por meio de um conselho. Esse é um dos modos de disciplina, mas existem pessoas que simplesmente não foram disciplinadas por nenhum conselho e estão sob a disciplina de Deus. Na verdade, todo filho de Deus está sob a disciplina do Senhor. Deus recebeu por filho alguém, ele já está debaixo da disciplina do Pai. Você não vai ser tratado do mesmo jeito que Deus trata o ímpio. Ele naturalmente vai, vamos dizer assim, apertar mais com você, porque você é filho, você não é bastardo e nem órfão, tá certo? Então, dessa disciplina que eu estou falando aqui. A Bíblia diz que no momento em que nós estamos sendo disciplinados, nós não conseguimos entender direito. Não dá para captar. Você não tem como meditar direito enquanto você está tomando uma surra, não é? Enquanto você está sendo apertado, você está sendo acossado, está sendo disciplinado. Então isso para nós, primeiro é obscuro para o intelecto. A gente se pergunta por que isso? Ou por que nessa intensidade? Que tipo de propósito tem Deus fazendo isso comigo? E, evidentemente, aquilo ali pressiona os nossos sentimentos, é esmagador também para os nossos sentimentos, nós ficamos sem entender direito, mas também sentindo que parece que Deus está sendo mal, ou está sendo cruel, ou injusto, nos infligindo aquele sofrimento que, na verdade, é parte da sua disciplina para conosco. O fato é que Deus nos confronta, às vezes. Deus nos põe contra a parede e isso é profundamente doloroso. E nós temos de lidar também com este aspecto, que é, como eu falei, um aspecto misterioso. Deus está ali trabalhando em nossos corações com um interesse profundo, como um pai trabalha com o filho, só que ele não ganha nada com aquilo, no sentido de alguma troca que a gente possa fazer com ele. Sobre isso, os autores nos dizem o seguinte: naturalmente, no momento da angústia, não o consideramos, no caso Deus, como nosso amigo ou como um pai que nos ama. Nossos questionamentos mais profundos a respeito dele se apresentam no contexto da dor física, dos sonhos despedaçados e dos desejos frustrados. Então, nessas horas, ocorrem os sentimentos que vocalizam essas perguntas aqui. Deus, o Senhor é bom? O Senhor é real? O Senhor existe mesmo? Ou seja, você está experimentando um absurdo na sua vida
E esse absurdo leva seus sentimentos a vocalizarem isso, contra tudo aquilo que você entende que é a bondade de Deus, que é que Deus cuida do seu povo, que Deus jamais nos abandona, etc, etc. O fato, irmãos, é que Deus não é duro sem motivo. Nenhum sofrimento nos vem gratuitamente, como se escorregasse da mão de Deus ou como se Deus jogasse dardos ou algo do tipo. Deus não tem prazer na nossa dor. Também é algo afirmado pela Escritura. Ele age como ele age, porque de algum modo misterioso o Senhor Deus se deleita em operar em nós, em trabalhar em nossos corações. E durante o nosso sofrer, Ele mostra a sua bondade, Ele continua sendo bom durante o nosso sofrer. No meio da nossa escuridão, Deus continua a ser luz. No meio dos nossos dramas, Ele continua a nos chamar com a sua voz amorosa, misericordiosa. E Ele continua ainda a tornar eficaz aquilo que foi manifestado no mistério da cruz, que foi o sofrimento do Senhor pelo seu povo. Então tudo isso, de certo modo, nos aponta para esse mistério. O mistério do envolvimento de Deus conosco atingiu seu ponto máximo na cruz de Cristo. É algo que todo mundo consegue entender, mas ninguém consegue compreender na sua profundidade. Sobre essas coisas nos dizem os autores outra vez. Deus nos deseja. Essa verdade única é incompreensível, mas o que Ele quer é assombroso. Ele não quer uma obediência robótica, mas um compromisso apaixonado. Nós falamos sobre isso quando tratamos na vez passada sobre o Salmo de número 50, não é? Estava todo mundo fazendo o culto direitinho, de acordo com as leis cerimoniais. E Deus disse: eu não estou satisfeito com isso. Se eu quisesse esses touros que vocês sacrificam, essas ovelhas, eu mesmo iria lá e pegava. Não é isso que eu quero. Sacrifícios agradáveis a Deus, dirá Davi no salmo seguinte, são o coração quebrantado, não é? Coração compungido, contrito. Isso Deus não despreza, isso Deus não recusa. Mas o culto apenas que observa a forma do segundo mandamento, sem observar o primeiro mandamento, de não ter outro Deus, de amar a esse Deus acima de todas as coisas, esse aí Deus não pode aceitar. Então nós temos aprendido a respeito desse mistério, de que Deus quer de nós um coração que clame a Ele, que o invoque quando as coisas apertarem e que o glorifique de coração, que agradeça, um coração que reconheça: eu tenho que pedir tudo ao meu Deus e eu tenho que agradecer tudo ao meu Deus. Esse é o coração do culto, é o coração da invocação, é o coração da busca por Deus. A forma do culto importa? Sim, importa porque Deus revelou isso, deixou claro no segundo mandamento. Mas o coração do culto também importa, é importante para Deus, que é o nosso senso de necessidade, que deve ser cultivado sempre na presença de Deus, e o nosso senso de gratidão, que nunca deve nos abandonar, porque um dos pecados que desvia o homem para outros deuses, para a perversidade, como nos ensinou Paulo na carta aos Romanos, é a ingratidão, é não dar graças a Deus. Por essa falta de paixão, por essa falta de sofrer por Deus, de amor por Deus, de apego a Deus, é que um dos profetas, Oséias, escreveu de modo tão maravilhosa a sua profecia. E esse é um dos livros talvez mais transparentes a respeito desse assunto. Nós falamos já sobre ele, mais ou menos no meados do ano passado. Nós falamos um pouco do livro de Oséias, e eu gostaria de retomar, seguindo os autores aqui, um pouco a respeito dessa questão. Normalmente vocês, quem estudou já teologia, ou mesmo não tendo formação em teologia, já ouviu falar que quando os escritores querem atribuir forma humana a Deus, isso é chamado de antropomorfismo.
de antropos, de homem, e morfê, forma, formas humanas, não é? Atribuídas a Deus. E quando as pessoas querem falar dos sentimentos divinos, né? Nós usamos sentimentos humanos para falar da raiva de Deus, né? Do ciúme divino, para dizer que Deus não sente raiva como a gente sente, ou Deus não tem ciúme como a gente sente, como a gente tem, e que esses seriam antropopatismos, ou homem, não é? Antropos, homem, e patia, sentimento, caráter, traço, indicando que essas são formas de atribuir sentimentos a Deus. Bom, isso é uma explicação que até certo ponto cobre o assunto, mas não cobre tudo. Nós não podemos dizer que o sentimento de Deus seja totalmente diferente dos nossos sentimentos, porque senão nós não estaríamos refletindo com as nossas vidas, com os nossos sentimentos, os sentimentos do próprio Deus. E as exortações são muitas, a ponto de tornar esse ensinamento útil até certo ponto. Quando nós descemos a teologia bíblica, ele começa a ser bastante desafiado. E parece que um dos textos que mais desafia essa ideia da suficiência dessas explicações é o texto de Oséias, porque ele é muito visceral, irmãos. Ele realmente é muito, muito denso e profundo. E o que ele mostra é o Deus demonstrando sofrimento por conta de um povo rebelde. E Deus se colocando na posição de um homem que foi traído, de um homem que foi não apenas traído por sua esposa, mas que a sua esposa se vendia agora a outros homens. Ela entrou num mundo, numa vida de prostituição. E o que é que Deus faz diante disso? Ele abandona aquela mulher? Não, ele insiste com ela. E essa é uma boa definição de amor, que serve não só para o amor de Deus, mas para todos os amores. Amar é insistir numa escolha. Você escolheu aquilo ali, você vai insistir. Independente do que ela faça, independente do que ele faça, você vai insistir naquela escolha. E Oséias deixa isso muito claro na sua profecia, que o Senhor Deus escolheu amar Israel. Israel fez o que fez e Deus foi buscá-la. Deus foi insistir com ela. E Deus iria apertá-la com o fim de que ela não sofresse tanto na mão dos seus ídolos, na mão das nações em quem ela confiava. A respeito disso, os autores nos dizem, nós vamos falar um pouco do contexto, não é, de Oséias. O ministério de Oséias, em meados do século 8 a.C., destaca-se por estar num contexto de ampla indiferença e de hostilidade contra Deus. Este foi um período incomum na história israelita. Normalmente Israel lutava espremido entre superpotências, tanto do norte como do sul. Mas a estas alturas na história de Israel, esses poderes, localizados no Egito e Mesopotâmia, eram débeis, permitindo a Israel expandir e prosperar. Conhecemos por experiência as armadilhas do poder e do privilégio. A prosperidade, um dia de alívio, com frequência leva à indiferença para com Deus, o que, por sua vez, conduz à deterioração relacional. A época de Oséias se caracterizou pela opressão e pelo interesse pessoal. Grande parte de sua profecia descreve a ira de Deus para com Israel por sua rebelião contra ele. Então, normalmente o que acontecia era que o povo de Israel era uma espécie de bolinha de ping-pong entre as grandes nações, né? Uma manda para cá, outra manda para lá, ele vivia assim. Agora você tem um período em que as nações estavam meio enfraquecidas e o povo de Israel começou a prosperar. Começou a ter certas garantias a respeito do dia seguinte, do mês seguinte, do ano seguinte. E quando a segurança é garantida, um dos efeitos colaterais possíveis é o entorpecimento da memória. As pessoas começam a esquecer quem elas são. Começam a esquecer quem Deus é e o que Deus faz por elas. Então, às vezes, acontece um culto meio pro forma apenas. Mas o coração já está distante há um tempão. O senhor já confia em outras coisas. E o Senhor Deus, nesse desejo, nesse anseio de chamar o seu povo com o coração para mais perto dele, ele levanta esses inimigos, essas dificuldades na vida do povo, para que o povo aprenda essas duas coisas básicas, ou reaprenda, que é clamar a Deus e dar graças a Deus.
Essas duas coisas são importantíssimas para Deus e elas refletem um coração que está próximo dele. E é sobre isso que essa profecia trata, irmãos, dessas ameaças do Senhor Deus ao seu povo se ele não se arrepender. As imagens usadas, como eu falei, são muito vívidas, não é? Deus se compara a um esposo que foi traído e compara a Israel uma esposa que traiu e depois da traição virou prostituta, se tornou uma prostituta. E Deus vai voltar. Deus ama, então Deus vai atrás. Quem disse isso é o Drummond, que deve ter lido Oséias, né? Ele disse: só o amor volta para brigar. Quem não ama é indiferente, se livrou de um peso e vai embora, segue outra, vai atrás de outra coisa. Mas Deus voltou para brigar com Israel. O Senhor Deus amava de fato o seu povo. E nos é dito, Oséias, no capítulo 5, que Deus seria como uma traça para a roupa. Ou seja, Deus iria destruir o povo de Israel com o fim de salvá-lo. Iria prejudicar o povo de Israel. Iria trazer seus castigos. Deus seria também como uma podridão para a sua comida. Essa é outra imagem também bastante esquisita, mas Deus falando que iria perseguir o seu povo. No capítulo 5, ainda no versículo 14, ele seria um leão que despedaça. Tudo isso na busca por alcançar o seu povo e impedi-lo de se destruir, irmãos. Deus também diz que colocaria um jugo sobre o seu povo, do capítulo 10, que é aquele aparato que se põe no animal para que ele finalmente obedeça, para que ele não saia dos limites daquele que o controla. Ouçamos novamente os autores falando a respeito desse contexto histórico e de como ele moldou a posição do povo e, de certo modo, compõe tudo isso, este livro de Oséias. Historicamente, Oséias estava antecipando a destruição vindoura de Israel no ano de 722 a.C., quando o impiedoso exército assírio viria do norte para devastar as 10 tribos do norte e rondava as 2 tribos do sul, conhecidas como Judá, para mantê-las em alerta. Desta forma, Deus confrontava o seu povo e o fazia sofrer. Então o Senhor Deus levanta inimigos contra o povo para que este povo reaprenda a clamar por ele, para que este povo reaprenda a agradecê-lo de todo o coração, porque essas 2 tendências são esquecidas. Infelizmente, a nossa raça é assim. À medida que a prosperidade nos vem, à medida que as coisas começam a parecer que tem uma causa e efeito previsíveis num sistema fechado, as pessoas começam a achar que porque chutaram a bola, a bola entrou, né? Não precisou de concurso do vento, não precisou de um monte de fator. Elas acham que se acertaram uma vez, significa que pela força do seu braço, pela inteligência da sua cabeça, elas conseguem acertar aquilo de novo. E assim a vida vai se desenvolvendo e Deus vai ficando de fora. E as pessoas vão encontrando uma infelicidade que só Deus pode impedir que finalmente se consuma nesta relação, irmãos. Então o Senhor Deus demonstra isso e o texto de Oséias deixa isso mais claro. Oséias capítulo 11, versículos 8 e 9. Deus como que abre o seu coração e diz que jamais vai abandonar o seu povo. Mesmo que o seu povo não goste desse movimento de resgate, Deus vai fazê-lo. E ficará claro mais à frente para o próprio coração do povo que isso era o que devia ser feito de fato. O texto nos diz assim em Oséias 11, 8 e 9. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como a Admá? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Novamente, Deus deixa claro que não destruirá Israel por completo, mas manterá aqueles do seu povo que a ele clamarem,
a Ele renderem suas ações de graças. Embora merecessem todo o mal da parte de Deus, merecessem o seu desprezo por terem traído o Senhor e ido após outros deuses, esse texto de Oséias, irmãos, descreve este amor misterioso do Senhor Deus pelo seu povo, mas aqui ele é expressado não na forma de afagos, não na forma de beijos, de abraços, mas na forma de disciplina. E como eu falei, no momento da disciplina ninguém reconhece aquilo como uma coisa boa, não é? A respeito disso, novamente ouçamos os autores nesta última citação. Nos pontos fundamentais de sua profecia, Oséias usa ainda mais metáforas para ressaltar o propósito redentivo de Deus. O Senhor é um marido que perdoa Israel. Oséias 3, de 1 a 5. Embora sua esposa promíscua peque continuamente, ele continua permitindo a sua volta. O Senhor é um médico eficaz. Oséias 6, 1 e 2. Embora aflija o seu povo com julgamento, ele também cura as suas feridas. O Senhor é um leão. Oséias 11, 10. Embora dilacere o seu povo com juízo, ele também protege ferozmente o remanescente fiel. Estas e muitas outras imagens surpreendentes da compaixão e da restauração divinas permeiam o livro. Nós vamos seguir tratando sobre este assunto da bondade de Deus, ainda no livro de Oséias e em outros livros, na nossa próxima oportunidade. O Senhor Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações. Nesse momento nós vamos orar para encerrar esta edição, rogando a Deus para que nos assista no decorrer deste ano, como nos assistiu no ano que se passou. Vamos orar. Nosso Pai, nós agradecemos a Ti pelo ano que se passou e por todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, pelo cuidado do Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações, porque o Senhor nos livrou de tantas coisas más, perversas, e porque também o Senhor perdoou nossas vidas das nossas perversidades de coração, nossas perversidades na fala, no agir, coisas boas que deixamos de fazer. Ó Senhor, agradecemos-Te, porque o Senhor nos poupou e o Senhor continua a afirmar-se nesta escolha de nos amar, de cuidar de nós, mesmo que muitas vezes nos distanciemos com o nosso coração de Ti. Ó Senhor, suplicamos para que o Teu Santo Espírito guarde tudo aquilo que aprendemos e temos aprendido nestas edições do Chimarrão com Bíblia, Senhor, no nosso coração, e não nos permita passar por determinadas situações que requerem a aplicação desses princípios sem percebê-los, Senhor, sem notar a sua necessidade. Ó Senhor, junto conosco abençoe a todos aqueles que nos cercam para que sejam alvo do Teu amor, tendo a nós como instrumentos Teus. Rogamos, ó Deus, por aqueles que estão conosco em nosso trabalho, na escola, na família, que o Senhor nos use neste ano de 2021 como instrumentos Teus para ajudar essas vidas, Senhor. Tome em Tuas mãos o nosso mundo na situação em que ele está. Continue, Senhor, a nos ajudar, nos dando forças para não dependermos das notícias que vêm de lá, mas dependermos principalmente daquilo que o Senhor diz em Tua palavra, a respeito do cuidado bondoso do Senhor para conosco, a respeito do destino dos santos e da eternidade feliz que nos aguarda, Senhor. Por favor, ó Deus, abençoe aqueles responsáveis pela condução política da nação, abençoe também as forças armadas, os juízes, os médicos, Senhor, os enfermeiros, as pessoas da área de saúde, de segurança. Tome em Tuas mãos também os trabalhadores, Senhor,
as pessoas que têm lutado pelo pão de cada dia. Rogamos, Senhor, pelos assalariados, pelos empresários, os comerciantes. Põe tua mão sobre suas vidas, Senhor. Abençoe sua recuperação para que seja rápida, mas dê a eles, Senhor, a graça de neste momento clamarem por ti e depois de terem sido atendidos, oferecerem a ti sacrifícios de ações de graças. Que esta pandemia, Senhor, essas dificuldades todas decorrentes dela, nos sirvam de disciplina, Senhor, a fim de que possamos voltar aos teus pés com o coração cheio de temor, clamando a ti e rendendo-te graças. Rogamos-te, Senhor, que tu abençoes o nosso ano e que, acima de tudo, nos conceda estar em tua presença. Por amor de Jesus Cristo é que nós fazemos esta oração e desde já te agradecemos. Amém. Com esta oração nós encerramos mais uma edição do nosso Chimarrão com Bíblia. E nós gostaríamos de fazer um convite a você para que participe da nossa reunião de oração no próximo domingo, a partir das 9 horas. Também uma reunião virtual, por enquanto. Depois que você participe também da nossa aula de escola dominical, que será a partir das 9h30. Caso você deseje participar de uma das nossas classes, você pode solicitar um link de acesso pelas nossas redes sociais. E também no domingo, nós teremos às 19 horas o nosso culto vespertino, que é filmado às 16 horas e depois é publicado às 19 horas. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda um restante de semana na sua presença. Amém.